Gente querida do Terror Nádia, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, finalmente tomei a decisão de vir até o seu canal e relatar um fato que aconteceu comigo e é uma marca registrada na minha vida. Resolver publicá-lo de antemão tem a minha gratidão. Caso contrário, eu irei compreender também. Eu começo dando um nome para mim, sempre respeitando a exigência do canal de ser fictício. E também vem de encontro ao que eu pretendo, não ganho nada sendo identificado aqui. Então vamos lá. O meu nome é Eduardo. Eduardo, que anos atrás, há 2 décadas atrás, era apenas o Edu. Edu, um menino que se considerava feliz, apesar de ser um menino solitário que vivia entre adultos. Não tinha irmãos, não tinha primos, não tinha vizinhos, crianças, mas tinha 2 mães e um amigo que era a sua inspiração e ele o inspirava. E para completar, tinha um pai legal, apesar de ausente por trabalhar muito. Então vamos às apresentações. A minha mãe, Marta, uma mulher espetacular, batalhadora. Juntamente com meu pai, saía cedo para trabalhar e voltava tarde. É que meu pai tinha uma empresa que estava crescendo, uma empresa que dela saiu o nosso sustento, nunca nos faltou nada, mas que tinha que engordar com os olhos do dono. E eles não se furtavam, eles não corriam da briga, trabalhavam. Eram pessoas elogiáveis, jovens e elogiáveis em todos os sentidos. Apesar de não poderem estar em vários lugares ao mesmo tempo e colocando a missão de pai e mãe mais para o segundo plano, para alguns finais de semana, quando não dedicados a dormir, descansar, porque realmente o trabalho sugava toda a sua energia. Paulo, Marta, Paulo, meus pais biológicos, ausentes fisicamente, mas sempre ali comigo, dentro do meu coração, dentro da minha admiração e principalmente do meu orgulho. Como era gostoso estar em lugares e ouvir pessoas se multiplicarem em elogios para o casal. Eu me sentia fruto de uma relação de pessoas incríveis, pessoas acima de qualquer contexto negativo. Mas, claro, tendo esse pai e essa mãe tão ocupados, concentrados em outras obrigações, como ficava eu? Bom, eu ficava então com a minha mãezinha querida, a minha segunda mãe. Na verdade, a mulher que participava da minha vida, que me tirava da cama, que me carregava para o banheiro para tomar meu banho de manhã, para escovar meus dentes, que me arrumava, que mostrava que a minha roupa estava sempre limpinha, porque ela lavava, ela cuidava e que eu tinha que ajudá-la. Servia o meu café, conversava comigo, servia o meu almoço, me levava e trazia na escola, era ela que ia nas reuniões, saber como eu estava, como eu não estava, o que eu precisava, ouvir críticas e elogios da minha atuação escolar. Ela participava. Era ela que, quando eu ia jogar futebol, porque eu pensava que era jogador, todo menino da minha idade se acha jogador, né? E ela ia lá, torcia, gritava, eu era o craque dela. Era ela que, quando eu tinha febre, quando eu tinha alguma dor, estava ali para colocar o termômetro, para me dar remédio, para me fazer companhia, para me levar no médico. Ela era minha mãe. Ela era minha mãe, apesar da idade
não lhe conceder biologicamente esse direito. Eu acho que ela devia ser assim uns 10 anos mais velha que eu. Eu estou falando da Ângela, a minha tia Ângela, minha abençoada mãezinha do coração. O último personagem dessa minha convivência saudável com poucas pessoas, aí, era o seu Armando. O seu Armando, a minha inspiração. O meu vozinho, o meu avô, porque eu o adotara como se fosse. O seu Armando era marceneiro, mas não era assim marceneiro, não. Ele era gigante na lida da madeira. O cara era um artista. A gente morava numa cidade pequena, num bairro retirado. Então tinha mais árvores do que casas, pátios enormes. Sabe, eu tinha meu cachorro, meu gato, meu galo, tinha meu pato, eu tinha o meu quintal. E o seu Armando, nos fundos da casa dele, uma casa de alvenaria muito bonita, ele tinha o seu galpão, a sua marcenaria. E ali ele vivia com a sua esposa. A sua esposa era mais retraída. Poucas vezes eu tive assim um contato, digamos assim, mais próximo, mais carinhoso. Sabe que ela estava bem, mas à distância. Inclusive eu sentia que ela ficava preocupada e às vezes reinava com o marido por ele aceitar uma criança pequena num local de trabalho onde tem serra, onde tem ferramentas que machucam. Essa impressão, essa coisa de eu estar no lugar que não deveria estar, meu pai também teve. E eu lembro do dia que ele chegou do trabalho mais cedo, perguntou para a Ângela onde eu estava, ela disse que eu estava lá na oficina do seu Armando. Aí foi até lá, educadamente, bateu palma, foi recebido, olhou. Aí eu fui mostrar as coisas para ele. Ó, isso aqui é assim, ó, eu estou fazendo isso aqui agora, porque eu era um aluno, eu adorava aquilo. E o seu Armando me tratava como um pequeno estagiário e ajudante, e impressionante. Ele me dava um dinheirinho. A primeira vez que eu cheguei em casa todo feliz com aquele dinheirinho, meu pai olhou assim, mas de onde tu achou esse dinheiro? De onde que vem esse dinheiro? Meu pai era firme, ele era racional. Eu disse, pai, o seu Armando me deu. Como o seu Armando? Não, você não pode estar aceitando dinheiro, presente de vizinhos. Ainda expliquei, pai, não é presente, eu trabalho, eu ajudo. Que história é essa? Perguntou meu pai para a Ângela. Aí a Ângela disse, não, ele fica ali na oficina, ele realmente faz umas coisinhas, ele está aprendendo. Aí meu pai até falou para minha tia, olha, eu vou conversar, vou pensar a respeito, mas está na hora de parar com isso, porque ali não é lugar para criança. Meu Deus do céu, quando eu ouvi aquilo, eu digo, não, sabe a dor? Eu digo, meu pai vai tirar minha vida. E passado uns dias ele foi até a oficina do seu Armando. E falou, meu filho está aqui incomodando o senhor? O senhor não, de jeito nenhum. E aqui tem segurança para o menino e coisa. Eu mandou para ele, olha, seu Paulo, a segurança aqui é a mesma que lá fora. A gente acredita que nada vai acontecer. Pode acontecer? Pode, como o seu filho está brincando lá no seu pátio, tropeçar e quebrar uma perna. Mas o senhor pode ter certeza que aqui ele é bem cuidado. Agora, se o senhor, como pai, quiser que ele não venha mais, eu vou entender, mas eu lhe digo. O senhor fará um grande mal para mim e acredito que fará para o seu filho também, porque ele é muito feliz aqui. E com relação a mim, eu sou um homem velho, sou um homem com quase 70 anos, eu digo, o seu menino foi algo lindo que entrou na minha vida, ele é a minha inspiração para continuar vivendo. Seu Romário, eu ouvi aquilo até hoje, eu guardo. O seu Armando era um homem gigante, ele era grande, ele era gordo, ele era alto, ele era forte. E ele disse que eu era a luz na sua vida, eu era a sua inspiração. Mal sabia ele que me inspirava. Porque além de a gente trabalhar junto, de eu estar aprendendo uma profissão que eu gostava, a gente conversava, a gente ria, ele me contava histórias, ele me dava conselhos. Ele me ensinava coisas, aquela conversa de homem para homem que o meu pai não tinha tempo.
Eu só fiquei olhando, esperando a resposta do meu pai, porque de maneira nenhuma eram outros tempos. Eu ia pedir, deixa, pai. Não. O que o meu pai dissesse seria lei. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e clique o sino de notificações. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix. Qualquer valor para nós será muito. E lógico, sempre lembrando de agradecer a quem confia no canal e envia seus relatos via e-mail. Vocês são o combustível que move a engrenagem. Recado dado, voltemos ao relato. Após ouvir atentamente todas as colocações do Sr. Armando, o meu pai, como sempre fazia, colocou um pouco de tensão na situação, ficou em stand-by, fazendo surgir segundos que pareciam horas antes de se posicionar. Ele olhou para mim, olhou para o meu velho amigo, olhou para minha inspiração, olhou para, sabe, para minha cara que devia estar, pelo amor de Deus, e disse assim: bom, senhor Armando, se o senhor diz que ele não está atrapalhando, se ele está ajudando, e se ele tem segurança aqui, não há porquê de eu negar que ele venha. Nossa, sabe quando o coração sai pela boca, corre até a esquina e volta? Se bem que, olhou para mim, viu, menino, que não atrapalhe os seus estudos. Aí ele falou: senhor Armando, de jeito nenhum, isso é uma exigência minha. Primeiro ele vai estudar, depois ele vem para cá. Nossa, ali então eu me senti uma inspiração de quem me inspirava e funcionário da empresa que eu gostava de trabalhar com a autorização do meu pai. A felicidade foi grande demais. E eu cumpria o horário, eu ia para a escola de manhã, fazia todas as minhas obrigações, porque até minhas notas melhoraram, porque o senhor Armando dizia: ó, se as suas notas forem ruins, o único burro que eu quero aqui dentro sou eu dava risada. Se as suas notas caírem, eu vou te demitir. Ah, mas passaram de 6,5, 7 para 11. Então eu ia para a escola, me dedicava aos estudos. Chegava em casa, lá estava a tia Anja me esperando com aquele prato de soldado, a comida dela tinha gosto de comida de vó, sabe, aquela coisa: feijão, farinha, carne de panela, bastante salada. Ela botava e dizia: tem que comer. Aí a minha mãe costumava dizer: faz bem para a saúde, né? Então eu repetia: tem que comer porque faz bem para a saúde. Não. Se eu quisesse que fizesse bem para a saúde, eu te dava remédio. Tem que comer porque tem que comer. É o que tem. Comida é a maior riqueza que a gente tem. E se disser que não gosta disso, vai estar ofendendo a Deus, porque foi isso que Deus te deu para te ser um homem forte e poder trabalhar na marcenaria. Quer dizer, tudo era marcenaria. Aí eu comia até pedra que se viesse, para ser forte igual ao seu Armando. À tarde, 2 horas por ali, eu ia para o meu trabalho. E chegando lá, eu já tinha o meu cantinho. E olha, aos poucos eu comecei a perceber a minha habilidade crescendo. E o seu Armando fazia aqueles móveis, era tudo rústico. Era tudo rústico, umas cristaleiras, aqueles balcões, aquelas mesas, aquelas cadeiras. Era perfeito, tudo sob encomenda. Ele não dava conta das encomendas. E não tinha outro funcionário, só eu. Porque ele dizia que o trabalho dele tinha um bom valor, que era feito por ele, era uma obra única. E se ele colocasse ajudantes, tirando eu, claro. Então eu cuidava dos detalhes. Uma pecinha interna, um encaixe. Quando eram aqueles relógios, sabe aqueles relógios gigantescos de parede? Eu que fazia os numerozinhos, eu que fazia os suportes para botar os ponteiros. Eu estava ficando bom. E quanto mais eu aprendia, mais eu crescia, mais eu gostava.
essa foi a minha infância. Vamos dizer aí dos 5, 6 anos até os 10. Uma maravilha. A tia Ângela morava na minha casa desde que eu me conhecia por gente. Explico. A tia Ângela era o que a gente chamava de rapa de tacho na família da minha mãe. Ela já não tinha pai, meu avô havia falecido muito cedo, e perderam a mãe, a minha avó, que eu também não conhecia. Então, a minha mãe assumiu a criação da minha tia. Ela cuidava como se fosse sua filha. Assumiu a casa, assumiu tudo. Aí conheceu o meu pai. E o meu pai, ao casar, sabia que estava comprando o pacote fechado. E a Ângela veio com eles. E o meu pai realmente tratava a Ângela como sua filha. Então, eu tinha uma família diferente. Eu tinha pais presentes, mas não próximos, ou próximos, mas não presentes. Eu tinha uma tia que era minha mãe, e todos diziam que podia ser minha irmã. E eu tinha o seu Armando, que era tudo aquilo que eu pedi a Deus um amigo. Inclusive, era ele que ia pescar comigo, que eu aprendi a pescar com ele. Foi ele que me fez tomar gosto pelo futebol. Ele ia comigo no estádio, ia ali no estádio do timezinho da cidade, mas chegou a me levar para a capital para a gente ver jogos dos times grandes, na verdade do time grande, o time do nosso coração, que era do coração dele, passou a ser do meu, e não era o time do coração do meu pai. Mas meu pai estava em desvantagem, que também era o da tia Ângela. Aí era covardia, eu virei, sou fanático, não vou dizer o time, para não pegar antipatia de rivais e também para não começar muita identificação. E assim a vida transcorreu. Só que de repente surgiu Maurício, um rapaz que queria namorar a minha tia Ângela. Eu achava que estava certo, ela tinha que namorar. Ela era uma jovem bonita, ela não tinha namorado. Só que eu estranhei o meu pai, a resistência que ele tinha a Maurício. Eu digo, ué, que coisa estranha, a Ângela tem que namorar. Aí eu tentei até conversar com o avô Armando a respeito, e nós estamos aqui no ambiente de trabalho, a casa é lá, não tem nada a ver com a vida de vocês. Não misture as coisas, tá bom? Nossa amizade é nossa amizade, nosso trabalho é nosso trabalho, mas a vida pessoal da tua família, eu nada tenho a ver. E aí até, uma vez eu fiz umas perguntas para o seu Armando, na hora que a sua esposa, dona Dinorá, era ruim de serviço para na hora de conversar. Ela não me tratava mal, mas não tinha abertura com ela. Se eu contasse uma piada, ela não ria. O seu Armando dizia, vamos fazer um passeio assim, a gente leva o Edu, vamos ver. Ela era seca comigo. E aí, quando eu estava comentando sobre o Maurício, sobre a resistência do meu pai, os dois se olharam assim. E aí eu falei, meu pai tá estranho, parece que tem ciúme da minha tia, não deixa o rapaz namorar, o rapaz era tão legal, porque comigo ele era maravilhoso. Nossa, ele me trazia doce, ele me trazia bolinha de gude. O cara era o cara. Me prometeu me levar num lugar lá, que agora nem me... sim, lembro sim. Tinha uns locais lá que tinha corrida de cavalo e coisa, e eu adorava cavalo, e disse que ele ia me levar para ver os cavalos de verdade. O cara era legal, mas meu pai não aceitava. Ele não podia ir lá na minha casa. Eu via às vezes a minha mãe brigando com o meu pai. Sabe? Eu não entendia. O ambiente ficou outro. Porque apesar de meu pai proibir, um dia a Ângela, sabe, queria ir num baile, meu pai não queria deixar, ela disse, tu não é meu pai. Aí ele, tá certo, aí saiu, a minha mãe já chegou gritando com ela já foi, mandou pedir desculpa, ela disse que não ia pedir desculpa, porque aquele homem está se intrometendo muito
na vida dela, aí meu pai já não gostou e disse, bom, enquanto tu estiver embaixo do meu teto, eu não sou teu pai, mas a casa é minha, então tu vai agir como eu quero. Eu não entendi aquilo. E a tia Ângela, ela começou a reclamar para mim, nos primeiros tempos, até depois, porque o teu pai não pode fazer isso, porque eu tenho direito a namorar, porque eu gosto do Maurício, porque o teu pai é um tirano, tem que ser tudo do jeito dele, eu não estou satisfeita, eu não estou feliz. Um dia eu tentei intermediar, fui falar com meu pai, mas levei um bufete que até hoje eu lembro. E o meu pai não era de bater em mim, ele estava assim, transtornado. E a minha mãe ficava na dela, mas não que a minha mãe fosse obediente, a minha mãe era um bicho brabo que deu me livre. Ela não é de dizer assim, senhor, mas nesse caso tinha hora que ela dizia que meu pai estava exagerando, tinha hora que ela dava razão, aquilo para minha cabeça era muita coisa, era muito peso, mas eu não gostava de ver conflito na minha família. Tinha hora que eu tinha raiva do meu pai, tinha hora que eu tinha raiva do Maurício, porque o Maurício tinha que aparecer, e tinha hora que eu tinha raiva da minha tia, que tinha que arrumar namorar, mas depois eu pensei que ela tinha que namorar mesmo, afinal ela não ia ficar pra titia, apesar de dizer ser minha tia. A minha cabeça era um balaio de gato. E seu Romário, 99% das situações, claro, eu não acompanhava, às vezes eu ouvia só uns barulhos, uns, outras vezes eu chegava da casa do seu Armando, estava aquele clima pesado, eu sentia que tinha alguma coisa errada, a minha tia já não era mais a mesma. Eu sabia que tinha coisas acontecendo. Aí teve um dia que a minha tia, assim, pro meu desespero, chegou com as malas prontas. Nós estávamos jantando. Eu digo, o que é isso? Ela disse que estava indo embora. A minha mãe chorando. Ela saiu, meu pai foi para a área, não disse nada. Ela foi até meu pai. Eles começaram a discutir. Mas na hora de ir embora, chegaram assim nós dois, minha mãe e eu, meu pai abraçado na minha tia. Deu um beijo no rosto dela e saiu. Eu achei estranho aquele abraço, porque eu tinha visto meu pai abraçando a minha tia. Mas também era só um abraço. Minha mãe olhou, abaixou a cabeça, saiu também. Minha tia foi embora. O meu pai não, sabe, perdeu aquela coisa. A minha tia também chateada com ele, chateada com tudo. E eu, meu Deus do céu, mais próximo do seu Armando eu fiquei, porque eu não tinha mais a minha tiazinha. E não tinha meu pai e minha mãe para cuidar de mim. Só que aos poucos, depois que a minha tia foi embora, minha mãe se afastou do meu pai. Meu pai ficou isolado. Eu dizia, pô, será que é por causa de mim? Ou será que foi por causa daquele abraço? Eu sei que a minha mãe ficou mais próxima de mim. Meu pai cada dia mais distante. Meu pai, sabe, eu fiquei sabendo que ele estava bebendo. Que ele estava todo mundo preocupado. Mas na minha cabeça não tinha um motivo. Até o dia que nós em casa, no domingo, veio a notícia. A minha tia estava morando com o Maurício e foi encontrada morta. Meu Deus do céu. Foi um pânico. Não vou aqui me prender no que eu senti. Não. A dor foi grande demais. A minha mãe surtou e gritava com meu pai: a culpa é tua, tu não devia ter feito. Ele dizia, mas ela que escolheu, se ela estivesse aqui dentro de casa não aconteceria, quem te garante? Era aquela coisa, eu saía, aquele griteiro, olha que as casas eram longe. Mas os barracos dentro da minha casa já estavam assim meio que normais. E os vizinhos gritavam. No meio daquela gritaria toda, daquele berreiro, eu vejo o seu Armando chegar. Bateu na porta assim. Meu pai foi na rua, o que o senhor quer? Eu, desculpa, vizinho, mas é que a Dinorá fez um doce de abóbora muito bom lá em casa e eu achei que seria interessante se eu fosse para lá comer o doce. Meu pai meio que...
Ele gosta de doce, é bom mesmo. A minha mãe de cara falou, não esquece o casaco, tá frio. Aí eu até gostei, né? Poxa. Aí eu fui assim, aí quando eu fui saindo assim, meu pai olhou para a mãe e disse, muito obrigado. Ele só disse, você agradecer. Nós amamos muito esse menino, né? Aí que eu entendia menos ainda, mas vem cá. Eu ia só comer doce de abóbora, não tinha nada dele que agradecer. Mas, seu Romário, foi triste. O velório da minha tia foi horrível. E Maurício não estava. Aí eu fui perguntar para a mãe dele onde estava Maurício. Ela olhou para minha mãe assim e disse, Maurício ele não aguentou, ele preferiu viajar, ele amava muito a sua tia. Eu digo, quem não amava? Claro, era um velório de poucas pessoas, minha tia não tinha muitas amigas. Eu achava aquilo tudo normal, porque foi o primeiro velório que eu fui. Também eu não tinha cabeça para pensar em outra coisa, eu só sofria a perda da minha mãezinha, foi muito ruim. O meu quarto, eu abandonei. Eu fui dormir no antigo quarto dela. Eu queria estar com ela. Eu tinha saudade. Eu já tinha saudade depois que ela foi morar com o Maurício. Agora imagine agora que ela estava no céu. Porque antes eu tinha esperança de ver a minha tia, se bem que eu não conseguia mais vê-la, foi uma coisa meio estranha. Eu até fiquei chateado, decepcionado, achando que a minha tia não gostava mais de mim, que tudo que ela sentia por mim, ela estava dedicando ao Maurício, sabe? Eu só não parafusei mais, porque eu tinha minha escola, eu tinha meus amigos, e que a minha mãe dizia, vida de dentro de casa a gente não leva para fora, é da família. A gente não conta para ninguém. Eu digo até para o seu Armando, o seu Armando é da família, mas não fica falando nada na escola. Sabe? A impressão que dava que tinha alguma coisa que eles queriam me dizer, mas eu não podia saber. E se eu ficasse especulando, talvez eu soubesse na rua, ou então eu levasse informação que não deveria levar para lá. Então eu não falava nada na escola. E assim eu fui crescendo num ambiente horrível. E sou sincero, odiando o meu pai. O meu pai, que até então eu respeitava, eu admirava, eu tinha raiva. Porque foi ele que tocou a minha tia para fora. Foi ele que não deixou ela ser feliz namorar. Foi ele o responsável pela morte dela. Eu não sei exatamente porquê, mas foi o que disse a minha mãe. Eu acreditava na minha mãe. E era ele que começou a tratar mal a minha mãe. E o ambiente ficou tão pesado que a separação foi inevitável. Só que quando a separação veio, quis o destino que eu já era dono da minha vida. E eu tinha o seu Armando, que tinha me transformado num profissional de primeira. E eu já, desde criança, carregava aquele sonho. Eu daria sequência à arte que eu aprendi com o seu Armando. Mas eu tinha ideias maiores. Eu teria minha fábrica de móveis. Uma grande loja. Eu venderia móveis criados e produzidos por mim. E dizia que o seu Armando seria o meu diretor técnico. Só que além da separação do meu pai e da minha mãe, que deixou a nossa casa mais vazia ainda, apenas comigo e a minha mãe totalmente frustrada, triste, uma mulher sem luz, veio a grande sacanagem. E eu perdi a minha inspiração. O seu Armando também me deixou. O Deus dos marceneiros estava precisando de um reforço na sua marcenaria lá no céu e veio buscar o meu amigo. Sabe, foi uma época de perdas. Eu tive assim os primeiros anos da minha vida muito feliz, depois eu fui perdendo.
A dona Dinorá, naquela casa gigantesca, os filhos vieram, já queriam levá-los antes dali. Os filhos muito bem na vida. O seu Armando não saía para amar aquele lugar, armar o seu trabalho, era a sua vida. Mas ela já demonstrava a vontade de ir para a cidade, respirar outros ares, ficar próximo dos filhos. Bom, resultado. Eles pensaram em vender a casa. Só que aí eu, já um homem, fiz a proposta. Se eles quisessem vender a propriedade, eu não tinha nem como. Mas se eu podia, se eles me venderiam a oficina do seu Armando. Foi quando o seu filho mostrou que caiu debaixo da árvore a fruta. Eu disse, não, nós jamais vamos te vender isso ali. Cara, quando ele disse isso, me deu uma decepção, porque eu... Puta merda. Aquilo podia ser o início da minha vida, do meu sonho, tudo montado. Eu disse, poxa, mas por quê? Vocês têm dinheiro, vocês têm tudo, vocês têm essa casa, vocês têm outras casas. Ninguém vai pagar o que vale isso aqui, por quê? Eu não posso comprar. Eu pago quanto vocês pedirem. Aí ele olhou para a irmã que estava ali, para a esposa, olhou para a dona Dinorá e disse, Edu, nós não temos como vender o que já te pertence. Isso tudo que está aqui era do meu pai. E ele deixou claro que seria a tua herança. Então a gente só não te deixa aqui no galpão, que nós vamos vender a propriedade toda. Mas pode continuar trabalhando aqui. E quando tiver um local para levar, quando tiver um negócio seu, um espaço seu, ó, tá aqui a chave. A oficina é sua. Senhor Romário, diante de tantos momentos tristes, tantas perdas, se realizou aquilo que o próprio Sr. Armando dizia para mim, ó, se estiver sofrendo, quando eu dizia, minha tia Ângela foi embora, eu estou decepcionado com meu pai, eu odeio meu pai, ele não odeia o seu pai. Ah, por quê? Só porque ele é meu pai? Não odeio o seu pai. Só isso que ele dizia. Mas também ele me falou uma vez, aquilo ficou marcado. Quando você estiver muito triste, saiba que é o momento para você mostrar o quanto é forte e acreditar. Porque Deus, Ele tira os dentes, mas alarga a goela. E o meu bom amigo, a minha inspiração, o homem que me preparou para a vida prática, o homem que me educou, o homem que cuidou dos meus estudos, o homem que incentivou o meu progresso, foi aquele que me mostrou que realmente, quando tudo está ruim, anoitece, mas certamente o novo dia chegará e a gente poderá começar do zero e jamais parar. E eu não parei. Eu não parei porque eu dei sequência na entrega das encomendas do seu Armando. Acreditem. Eu terminei aquelas peças com autorização dos filhos. Aquele dinheiro era meu. A minha mãe, quando eu perguntei se eu deveria aceitar, ela disse que sim, o dinheiro era meu. Era um presente do meu amigo e eu estava trabalhando, eu sempre trabalhei, eu fiz por merecer. Eu disse, e o papai? E ela disse, ó, nem vá falar com seu pai. Eu disse, mas por que eu vou falar com aquele homem? O dinheiro é meu, a senhora concorda, a família concorda, então o dinheiro é meu. E tinha muitas peças prontas já para entregar, outras encomendas chegando. Aí quando eu entreguei aquelas peças, quando os filhos chegaram para mim, me mostraram a parte prática, a parte contábil, a parte administrativa que eu não tinha. Eu vi o quanto o seu Armando ganhava dinheiro. E com aquele dinheiro, eu pude montar o meu galpão, um galpão industrial, uma empresa. E aliás, uma empresa muito bem alicerçada. Porque eu tinha o contador,
da família do seu Armando, que era um homem assim espetacular, que sabia tudo do negócio. Eu tinha também o apoio profissional da minha mãe, que já não trabalhava mais na empresa do meu pai, ela sempre fez a parte administrativa. Então nós começamos a nossa empresa. E a nossa empresa foi muito bem. Eu vou dizer o nome que eu coloquei, um nome fictício, mas era mais ou menos por aí. Armando Móveis. E a Armando Móveis foi recebendo pedidos, mas eu nunca tive a intenção de ser o eterno marceneiro, o artista de verdadeiras obras. Não, eu pensava numa coisa assim, mais produção industrial. Lógico, ganharia menos nas peças, mas produziria muito mais. Aí comecei a contratar gente, eu conhecia todos do ramo, eu cresci naquilo, contratei gente boa, bons funcionários, e comecei a criar uma série, uma identidade. Olhavam assim e diziam, bom, aí está um trabalho da Armando Móveis, já não era mais um trabalho meu. Então todo mundo sabia que não estava mais comprando uma exclusividade, mas também não era algo assim, sabe, linha de montagem. Não. Eu comecei a fazer, tipo, 10 peças de cada modelo, um jogo de sala, 10 salas iguais, mas com sutiãs diferentes. Bom, então não eram iguais? Mas deu para entender, né? 10 peças semelhantes, 10 cozinhas, vamos dizer, 10 salas, 10 quartos semelhantes, mas com sutis diferenças, com a assinatura da Armando Móveis. E foi crescendo. Foi crescendo, eu já um homem feito, trabalhando. Já minha mãe dizia, olha, não trabalhe tanto, não seja igual ao seu pai, eu digo igual aquele homem nunca. Um homem que fez o que fez com a minha tia, um homem que fez o que fez com a senhora, um homem que me abandonou nós, não, de jeito nenhum. A minha mãe não gostava daquele ódio que eu sentia pelo meu pai, mas também não tinha como tentar explicar que existiam motivos para eu não odiá-lo tanto, que a coisa era do jeito que eu pensava, mas não era bem assim. Tudo muito vago. E aquela cidade, ela era muito pequena e também meio que nos sufocava, porque era a cidade da empresa do meu pai. E como a gente ia montar Armando Móveis, e como os nossos pedidos, que vinham dos pedidos do seu Armando, não eram assim restritos à cidade, ele era regional, ele era estadual, ele era conhecido, nós mudamos para um centro maior. E lá, eu conheci várias meninas, eu namorava, e a minha mãe dizia, por favor, não seja igual a seu pai. Tenha a sua vida profissional, se dedique, mas não esqueça da sua vida pessoal. Não deixe de fazer aquilo que a sua idade impõe. Não pule etapas, porque mais tarde você vai querer fazer o que deveria fazer quando jovem. Aí vai ficar estranho. Então eu saía, eu namorava, tive várias namoradas, tive uns rolos sérios, me apaixonei, sofri, fiz sofrer. Meninas foram sacanas comigo, eu fui sacanas com meninas. Não era um homem feio, tinha dinheiro. Muitas me olhavam com aquele olharzinho de vamos pegar o trouxa, porque isso aí é um bom partido, eu sabia disso, porque além de ter a minha empresa, eu também tinha a herança que ia receber fatalmente do meu pai, se é que ele quisesse me deixar a herança, mas também se não quisesse, eu não queria nada daquilo. Foi quando eu conheci a Aninha, a Ana Paula, aí o namoro ficou mais sério. Aí, senhor Romário, um certo dia, eu estava na minha casa, pois a minha mãe, quando nós fomos para aquela cidade, moramos junto por um tempo, mas ela não queria morar comigo, ela até era uma mulher jovem ainda. Ela foi, montou a sua casa, o seu apartamento, e eu tinha também o meu apartamento. E eu estava com a Ana Paula em casa, conversando com ela, de repente, eu estava num corredor, sabe aquele corredor fundo,
escuro, uma nebulosidade, frio, e eu naquele corredor eu só dizia: aonde eu estou? Era impressionante. Eu fiquei com medo, porque eu estava no meu apartamento, jantando com a minha namorada, e de repente eu vi naquele corredor. Era um corredor gigantesco, frio, e eu caminhava por ele, e lá no fundo eu vi uma figura, e a figura me chamava. Eu não queria ir, mas parecia que eu era atraído, eu tinha medo. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Que corredor é esse? Mas eu via assim uma certa semelhança com o corredor do hospital, quando eu ia visitar a tia Ângela. Eu digo: o que é isso? O que é isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu só via aqui: amor, amor, amor. Eu olhava assim, tinha uma lâmpada, tinha uma luz, eu não sabia. Amor, amor, amor. Tu tá bem? O que aconteceu? Tu tá bem? O que aconteceu? Foi quando eu dei por mim. Eu estava esticado na minha sala, com a Ana Paula em pânico, desesperada, e já tinha chamado o porteiro, já tinha chamado os vizinhos, estava todo mundo ali. Aí eu meio atordoado, eu não sabia, eu digo: o que aconteceu? Ela: tu levantou, foi pegar, eu tinha pedido um refrigerante, tu foi na geladeira pegar e simplesmente apagou. Eu digo: apaguei, mas quanto tempo? Não sei, 10, 15 minutos. Eu digo: mas tudo isso, o que houve? Aí nisso veio o médico, que chamaram os paramédicos, todo mundo ficou em pânico. Mas como ia demorar muito, no prédio tinha um vizinho nosso, chegou lá, me examinou e coisas. Você teve um desmaio. Não dá para eu diagnosticar aqui qual o problema, mas você está bem, estou bem, tá? Começou a perguntar as coisas, como é teu nome, como é que é isso, como é que é aquilo, tá? A princípio eu achei meio bobo aquilo, mas de repente eu entendi. Vai ver quem quer saber se eu ainda aqui está funcionando. Não, tá legal, tá legal, tá legal. Aí diz: bom, então, meninão, se você tem um médico de sua confiança, procure-o, se não, vá lá no meu consultório, vamos fazer um check-up geral, isso aí pode ser só uma estafa. Aí já, na palavra, com certeza esse homem trabalha que nem um louco. Digo: mas vamos lá, vamos saber. Aí foi todo mundo embora, agradeci. Eu não estava, chegou uma hora que eu não estava nem zonzo, nem nada, estava só com muita sede. Aí tomei uma água, também podia ser do vinho, que eu estava tomando vinho. Ela perguntou se eu lembrava de alguma coisa, eu dizia: só do corredor. Ela: que corredor? Eu comecei a falar: corredor. Ai, que estranho. Mas deve ser normal quando a gente desmaia, né? Eu digo: deve ser, eu nunca desmaiei antes. Olha, eu nunca fui de pensar em médico, nunca fui pensar de ter medo de saúde também, novo, forte, imagine. Trabalhei com marcenaria desde criança, eu estava um homem forte. Mas eu digo: por que não? Fui no consultório daquele doutor, fui muito bem atendido. Aí até na consulta eu perguntei para ele quanto eu devia. Ele: nada. Mas como nada? É o seu trabalho. Eu digo: mas você é meu vizinho, o vizinho é para isso. Não me deve nada. Eu digo: poxa, mas olha, você vai fazer os exames eu não tenho como não cobrar, não serem cobrados, porque muitos até não sou eu que faço. Ou se você terá que fazer no hospital. Então, se você tiver um plano de saúde, senão a coisa pode ficar muito cara, mas eu quero... Eu disse: não, tudo bem, eu tenho o plano de saúde da empresa, sem problema nenhum. Eu tenho inclusive o plano de saúde que pode pagar a sua consulta. Ele: não. Aí eu ainda brinquei com ele: já sei, o senhor quer os móveis de sala. Ele deu risada. Eu não pensei nisso, mas quem sabe, né? Amanhã ou depois
Mas ele foi sensacional. Porque ele, sabe, achou estranho. E eu também achei. Mas eu fiz um check-up assim de fio a pavio. Nenhuma mão encravada. Eu estava firme. Claro, me deu uns remédios, me aconselhou a mudar a alimentação, a desacelerar um pouco no trabalho, perguntou se eu fumava, eu disse que não fumava, se eu fazia exercício, eu disse que não fazia exercício, se eu comia bastante salada, eu disse que não comia bastante salada, ele, bom, então eu vou colocar tudo não aqui, aí tu lê depois e passa a usar o sim, tá bom? Não digo tá. Eu procurei até, porque a Ana Paula era de academia, por que não? Comecei a frequentar a academia, comecei a malhar, um tempo era um saco, depois eu até comecei a gostar, legal, a gente começou a correr, até nos aproximou mais, eu aprendi umas variáveis de alimentação, claro que não ia comer aquela coisa sem gosto que eles comiam, mas pelo menos para dar uma contrabalanceada. Comecei até a cuidar mais da saúde, percebi que na barriga aquelas gordurinhas estavam indo embora. Tava legal. E aí passaram assim uns 2 meses, mais ou menos, eu trabalhando, eu tinha uns vendedores, uns fornecedores que tinham chegado, eu estava na oficina. Aí a minha mãe me chamou, porque ela estava lá no escritório, dizendo que eles queriam falar comigo. Eu digo, já vou, mãe, só estou vendo o acabamento aqui. E estava no corredor de novo. Eu entrei em pânico. Digo, de novo? Mas, meu Deus, o que é isso? Era aquele mesmo corredor, frio, sabe? Aquele piso liso, de pedra, aquelas paredes que parecia branca, mas não dá para identificar. Eu digo, eu lembrava o corredor do hospital, mas não tinha portas. Era só aquele corredor. Digo, meu bom Jesus, onde eu estou? A resposta veio logo, a gente tentando me acordar. Bom, resumindo, para não ser longo, eu tinha tido outro desmaio. Aí a coisa ficou preocupante, porque eu já estava menos 2 meses, já era o segundo. E apesar dos exames dizer que não tinha nada, tinha, senão eu não desmaiava. Bom, moral da história. Nos meses seguintes, eu tive mais 5 desmaios. Cheguei a ponto de ser aconselhado a não dirigir mais. Porque aquilo ali poderia acontecer na hora que eu estivesse na direção, aí eu poderia causar um acidente sério. Pois eu desmaiei na academia, fazendo exercício, eu desmaiei mais vezes no trabalho, eu desmaiei em casa. E sempre o mesmo corredor e aquela mulher lá no fundo. Parecia uma mulher. Ela me chamava, ela me atraía. E eu ia, quando eu ia, sabe aquela coisa que chamam do quê? De paralisia do sono? Pois é. Eu, sempre o mesmo. Eu ia me aproximando, eu não conseguia fugir dela. Mas parecia que quanto mais eu me aproximava, mais ela se afastava, mas eu via que ela ia se aproximando, era uma coisa esquisita, e eu ia congelando, eu tentava gritar, eu contava, não conseguia respirar, de repente ela chegava perto de mim, eu dava aquele berro, acordava, saía do desmaio.
já estava prejudicando a minha vida, eu já estava preocupado, não estava legal. E eu ficar sem dirigir, meu Deus do céu, eu limitar minhas funções. Eu tinha uma empresa que ali, nessa época, já estava com 80 funcionários. Eu estava pensando em ampliar, montar a minha fábrica, comprar um maquinário, eu estava pensando em ir para a Europa, participar de algumas feiras, eu tinha muitos planos, eu não conseguia entender. Meu Deus do céu. A minha mãe também preocupada comigo e preocupada com meu pai, pasme. Nessa confusão toda, eu esqueci de comentar que meu pai também começou, meu pai estava doente, meu pai estava muito mal, e ele pedia para falar comigo e eu não ia falar com ele. Eu não queria falar com aquele homem. E a minha mãe até dizia, pô, vai conversar com o teu pai. Não, não quero. Ele teve chance de vir me procurar agora que ele está doente. Ele quer o quê? Quer que eu vá lá? Que amor de filho? Ele não foi nem pai para mim, nem para tia Ângela, não foi marido. Enfim, eu tinha um ódio dele. Aquela coisa que vinha de infância, estava enraizado. Então a coisa estava complicada. Aí um dia me chega Ana Paula com um cartão. O que tu vai fazer amanhã? Disse, amanhã de noite? Eu não sei nem se eu posso sair de casa de noite mais, eu não estou sabendo, mas eu não sou mais dono da minha vida, até dei uma... Ela, tá bom, então para de chorar, porque amanhã eu passo aqui 8 horas da noite, eu quero te levar num lugar. Eu digo, mas que lugar? Eu quero te levar num lugar. Não estou perguntando se tu quer ir. Eu olhei para a cara dela, escuta aqui, mulher, nós nem casamos ainda. E tudo já está assim. E quando a gente casar, como vai ser? Ela vai ser muito pior, falou. Se eu amo essa mulher. Pois é. E no outro dia nós fomos. Senhor Romário, não era na cidade onde morávamos, nós andamos uns bons quilômetros. Chegamos, eram umas ruas até feias, estranhas. Era uma construção de madeira, bem acabadinha, bem acabada, não de destruída, um acabamento legal, toda de madeira, muito bonitinha. Bonitinha não, grande, né? Era bonita, tinha uma varanda, vários carros ali. Aí eu não estou sabendo de nada, quando eu entrei, eu vi aqui, era só uma sala enorme, nos fundos 2 banheiros, no outro lado uma porta, uma mesa no centro, um monte de cadeiras. Eu disse, ô louca, onde nós estamos? Eu quero que tu conheça uma pessoa. Mas quem é essa pessoa? Para conhecê-la. Você vai gostar, tem boas referências. Eu digo, bom, já que estou aqui, vou conhecer a tal da pessoa. Aí aquela porta, do lado contrário da porta do banheiro, entrou. Eu achei que ia sair alguém com capa, sabe, com aqueles chapéus enormes. Não. Saiu uma senhora. Digamos assim, uma senhora normal. Gorda, bonita, cabelo bem feito, devia ter 60 e tantos anos. Ela foi, tinha aquela mesa, cadeira, tinha umas 2 ajudantes ali, ela disse, muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que o que traz vocês é sério. Aqui ninguém está para comparar seriedade ou dimensão de pesos a serem carregados, cada um tem o seu. Cada um sabe o quanto está carregando, o quanto não tem condições de carregar, está procurando soluções, respostas. Então você sabe que tudo que vocês vierem me pedir,
eu farei por vocês. Eu aqui sou só um instrumento, eu não sou nem o bem nem o mal. Eu vou cumprir o desejo de cada um e responder tudo aquilo que eu puder responder. Mas vocês sabem que cada um de vocês é responsável pelo que desejar. E se for algo bom para alguém, esse alguém receberá e saberá retribuir. Se for algo ruim para alguém, esse alguém será afetado e a lei da reação virá em dobro contra vocês. Então vamos começar. Para quem não sabe, meu nome é Adélia e eu não estou aqui possuída, eu não estou aqui falando em nome de alguém que está usando o meu corpo como cavalo. Eu estou aqui em contato, sim, com seres lindos, outros nem tanto, mas que estão aqui não a meu chamado, mas ao chamado de vocês. E eu serei apenas a intermediária. Senhor Romário, eu achei aquilo tão lindo. Aquela firmeza, aquela mulher. Eu já sei uma senhora bonita quando chegou, mas quando ela terminou, para mim ela era monstruosa. Aí ela foi. Aí chegou a minha vez. Chegou a minha vez, eu já estava impressionado, porque era incrível, porque, por exemplo, ali tinha gringos. Então chegou um gringo, não sei, era da Polônia, da Tchecoslováquia, não sei. Mas ele não falava outro idioma. Ele falava no idioma dele. E ele falou com ela naquele idioma. Ela olhou para o lado assim como se tivesse um intérprete. Aí ela simplesmente disse, bom, sua pergunta, seu isso, aquilo. Ou seja, alguém estava traduzindo para ela, mas a gente não via ninguém ali. Isso, segundo eu soube ali, valia para tcheco, polonês, búlgaro, japonês, chinês, árabe, indiano. É incrível. Aí eu cheguei querendo brincar, sabe? Ela pediu para eu sentar, eu digo, ó, fica tranquilo, a senhora pode dispensar os tradutores, eu falo português. Ela olhou para mim assim, o idioma que o senhor vai usar, aqui para nós é indiferente, desde que da sua boca saia seriedade. Eu digo, opa, desculpa, eu só estava tentando descontrair. Oi, para mim, está desculpado, mas que não se repita. Aí ela simplesmente olhou para mim assim e disse, então, Eduardo, como é que você está convivendo com os seus desmaios? Senhor Romário, eu tive que me segurar para não me mijar todo. Foi uma bomba. Eu disse, como a senhora sabe? Ela me disse, ele acabou de me falar. Eu olhei, digo, será que essa mulher... Não, essa mulher não podia me conhecer, porque ela era de outra cidade. E Ana Paula não faria isso comigo. Nossa! Sabe, depois eu perguntei até para Ana Paula depois se ela tinha deixado meu nome marcado. Ela disse que não, que ela ligou perguntando se ia ter a sessão, se ela podia levar o namorado dela. Disseram que sim, tal hora, e deu. Não sabia nem que ela era Ana Paula, que eu era o Eduardo, que nós éramos de
nossa cidade, não sabia nada. E ela me fala aquilo. Eu disse, pelo amor de Deus, minha senhora, não me assusta. Quem é a senhora? O que está acontecendo? Ela olhou para mim e disse, Eduardo, Maurício está tentando te contactar há muito tempo, você está fugindo. Eu disse, mas senhora, o que é isso? Maurício quer falar comigo? Por que ele não me liga? Por que ele não me procura? Eduardo, Maurício não está mais entre nós. Mas ele quer descansar. Ele quer seguir o seu caminho. Mas antes, ele precisa sim pedir o seu perdão e apagar as cicatrizes que deixou na sua vida. Olha, eu sei que a Ana, depois ela comentou comigo, ela se assustou, porque eu comecei a chorar. Eu não entendia, mas eu comecei a chorar. Ela só disse para mim, reze, se prepare, vá em paz, toque a sua vida. Não tenha medo de dirigir, de trabalhar. Já está combinado. Fique sem nada a fazer entre 10 e 11 da noite. Ele garantiu que irá procurá-lo nesse horário, só que o dia ainda não está definido. Vá com Deus, acredite em Deus. Você é bom. Maurício demonstra ser bom também, apesar dos erros cometidos. Então, ele precisa do seu perdão e você precisa saber a verdade. Não comente nada que nós conversamos aqui com ninguém. Diz, mas nem com ela, Ana Paula? Com ela sim. Ela será sua companheira por muitos anos. É uma pessoa de confiança. Nós fomos, no caminho eu expliquei todos os detalhes, que eu poderia levar uma vida normal, porque eu era normal, e que eu tinha que ficar pronto apenas entre 10 e 11 horas da noite, que o ideal era eu ficar deitado na minha cama, banho tomado, relaxado, de preferência usando branco, roupas de cama brancas, à meia luz ou no escuro, mas em paz. E se a viagem, eu não disse demais, se a viagem acontecesse, que eu acreditasse em Deus, que ficasse tranquilo e deixasse acontecer. Não colocasse aquele bloqueio que me levava a um pânico, a uma paralisia e a uma explosão. E assim foi feito. 4 dias se passaram. Eu fiz todo aquele ritual, deitei. Ana Paula me perguntou se seria melhor se ela não ficasse no quarto entre 10 e 11 horas. Eu disse que não, que ela poderia ficar ali, que ela era minha companheira de uma vida. E ela ficou. Mas eu deitei. Nós ali, sossegado, eu concentrado, tranquilo. Ela até botou aquelas musiquinhas de fundo gostosas, assim, para relaxar. E sabe, eu tinha trabalhado o dia todo, estava cansado. Quando eu relaxei, sabe aquela coisa assim de eu estou acordado, eu estou dormindo? Às vezes dá aquela fugida, às vezes volta. Aquelas pescadas que a gente chama. De repente, eu estava naquele corredor.
Eu estava naquele corredor e vi a figura, mas daí o corredor continuava longo, continuava com aquela névoa, com aquela neblina, mas já não estava tão frio, já não estava tão tenso. E eu conseguia identificar a figura. Não era uma mulher. Era um homem de cabelo longo. E realmente Maurício usava esse cabelão de motoqueiro. Aí eu fui me deixando levar, mas em paz, tranquilo. Fui em meio à névoa, fui chegando. Aí eu vi o rosto de Maurício. Ele sorriu para mim. Cheguei próximo. E ele estava com aquela roupa que eu era acostumado a ver, que eu achava muito bonito. Além do cabelo, né? Aquele tipão, né? Aquela roupa jeans, bota, aquela jaqueta de motoqueiro, uma camiseta por baixo. Umas tatuagens. Aí ele sorriu para mim e disse: obrigado por aceitar conversar comigo. Eu digo: Maurício, eu não estou entendendo nada, mas eu jamais negaria conversar com você. Por que você não me procurou antes? Como eu poderia procurá-lo? Olhe nos meus olhos. Seu Romário, eu olhei. Aquilo passou um flash na minha vida, na minha frente, assim. O resumo de tudo, assim. E eu acordei. Dei aquele pulo. Na Paula já estava do meu lado. O que que houve? Eu digo: Ana, eu estive lá. Quanto tempo eu fiquei desacordado? Ela, não sei, eu não prestei atenção a hora que tu dormiu, eu pensei que tu estava só de olhos fechados, mas eu acredito que tenha sido 10, 15 minutos. Eu digo: nossa, o mesmo tempo, mas agora pareceu tão mais rápido. Mas o que aconteceu? Aí eu expliquei. Aí ela: poxa, mas que flash. Eu disse: Ana, foi um filme que passou na minha vida. Eu voltei no início de que tudo aconteceu. Como a tia Ângela conheceu o Maurício, como eles começaram a namorar. Quando ela toda empolgada falou para minha mãe, falou para o meu pai, minha mãe, nossa, ficou feliz, que ela estava apaixonada, que ela queria conhecer o rapaz. Aí ela perguntou quem era, ela falou quem era. Eu vi a imagem do meu pai assim, meio que sisudo, rancoroso, pensativo. Aí o tempo passou, aí eu vi a cena do meu pai com a minha mãe, mostrando uma pasta. Ela: o que é isso? Ele disse: eu não deixaria um estranho se aproximar da minha filha mais velha sem saber antes quem era. Meu pai havia contratado um detetive particular que levantou a ficha corrida de Maurício. E ele tinha um currículo de assustar até chefe de comandos. O Maurício, com aquela sua estampa, aquela sua moto, não valia nada. Tinha até processos de assassinatos. Era tráfico, era homicídio culposo, homicídio doloso, era briga, era consumo de drogas. O cara não prestava. A minha mãe simplesmente chamou meu pai de louco, e eu vendo aquela cena assim. Que ela conhecera Maurício quando criança, que era filho da dona Marculina, lá não sei do que, sabe, da família do Otávio, como é que pode? Era um menino bom, que o meu pai estava de história. Ali começaram as brigas e o meu pai tentou contar para a tia Ângela, que simplesmente o excomungou. Aí eu vi um flash também, vi aquela coisa, não dá para explicar, tudo muito rápido. Era o meu pai no estacionamento da empresa dele, entrando no carro, nisso encosta a moto de Maurício, mais 2 sujeitos. Eles botaram o dedo na cara do meu pai e disse: ó, se tu atrapalhar,
o meu romance com Ângela, eu fico sem ela, mas tu fica sem tudo. Que daí a questão vai ser pessoal. E mesmo assim o meu pai encarou, porque ele amava a tia Ângela, mas não como as outras pessoas imaginavam. E que naquele momento eu descobria que até então eu não sabia que existia essa suspeita sobre os sentimentos do meu pai com relação à minha querida tia, mãe e irmã. E a coisa chegou a uma situação tão grande que Maurício convenceu a minha tia de ir morar com ele. Ela foi e não demorou muito para entender a cagada que fizeram. Meu pai tinha toda a razão, que Maurício não valia nada e que a envolveu numa série de negócios ilícitos. Negócios esses que a levaram a consumir substâncias que não deveria, a levaram no desespero de querer voltar para sua casa, no convívio da sua família, no convívio do seu filho, que era eu, da sua irmã e do seu pai, que ela adorava, que era o meu pai. Meu Deus do céu. O meu pai, que estava doente, estava morrendo, que queria me ver, e que sabia que eu o odiava por algo que não cometeu e nunca me chamou para tentar se justificar, para tentar explicar, segurou no osso meu pai, que é um homem de verdade. E a minha mãe, que não acreditou nele, apoiou a minha irmã, e depois de tudo acontecido, foi incapaz de me contar a história. Mas eu também não tinha como odiá-la. Ela era vítima dos seus próprios fantasmas, e com eles iria viver. Talvez por isso ela tenha se negado a morar comigo, talvez com isso ela tenha feito questão da gente ter mais uma relação profissional. Eu não sei. Aí eu disse para Ana, eu sei apenas, meu amor, que o Maurício me procurou para me contar tudo, para não carregar esse peso por onde ele fosse, poder seguir em paz. E antes de partir, ele apenas me pediu desculpas. Ali naquele momento, eu percebi o que foi a vida dele. Porque ele disse, parte ele já tinha pago pelos seus erros. Faltava apenas o meu perdão para ele se sentir libertado. Aí que eu reconheci os corredores. Era da penitenciária. Logo depois da morte da minha tia Ângela, Maurício acabou preso. Foi julgado e condenado por vários crimes. E na prisão, por cair em mãos de grupos rivais, ele sofreu e passou provações que a gente não deseja nem para o pior inimigo. Outras revelações fizeram parte do pacote. Passados poucos meses depois da saída de Ângela de nossa casa, Maurício foi procurar o meu pai, cobrando a parte da mulher dele na herança. Foi quando ficou sabendo que a minha tia não tinha direito nenhum, pois era apenas a cunhada do meu pai. Antes de sair do mercado, Maurício olhou para o pai e disse, então ela não tem mais utilidade nenhuma para mim, e eu não sou de bancar peso morto.
Preocupado, meu pai foi até a favela onde estava morando a minha tia, numa miséria de dar gosto, e disse para ela que ela poderia voltar para casa a qualquer momento que desejasse. Mas ela jamais voltou. Ela tinha o seu orgulho. E além disso, ela amava aquele vagabundo e acreditava que um dia ele ia mudar. Foi quando compreendi o ódio da minha mãe pelo meu pai. Ela o culpava pela morte de Ângela, pois dizia que se não fosse avarento e desse o dinheiro pedido por Maurício, a sua irmã ainda estaria viva. Fiquei surpreso ao descobrir o porquê da revolta da minha mãe. Parecia que estávamos falando de outra pessoa. Ela, tão inteligente, perspicaz e rápida no gatilho nas questões comerciais, cometeu um erro de julgamento sem precedentes, baseada numa ingenuidade inacreditável. Lembrei da lei da ação e reação. Maurício soube exatamente o significado. Fez muita gente sofrer, mas o retorno foi bem maior do que ele esperava. Sofreu o diabo na cadeia. E apesar de ser forte, ele foi definhando. E a morte foi uma consequência natural. Ana olhava para mim, ela não acreditava. Afinal, ela só disse assim: o que você vai fazer agora, meu amor? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço nela, dar um beijo nela e agradecer. Porque graças a ela, eu havia me livrado da minha doença. E no dia seguinte eu tratei de ir visitar meu pai, porque eu queria me desculpar. Eu queria dizer que eu sabia de tudo, quanto eu era imbecil, quanto eu era um idiota, quanto eu não merecia carregar o sobrenome dele. Mas infelizmente eu cheguei tarde demais. Ele já havia partido também. E eu ali naquele hospital, encostado num canto, chorando, eu vi chegar do meu lado uma senhora. Quando eu vi, era a dona Adélia. Ela sorriu para mim. Que bom encontrá-lo, menino. Saber que você está bem, você está curado, que você poderá seguir o seu caminho sem carregar máculas ou mágoas. Aí eu disse: como eu não vou poder? Como eu vou poder seguir sem mágoas, sabendo que o meu pai partiu pensando que o filho único dele o odiava, não o respeitava e não sabia do quanto ele era grande. Aí ela sorriu novamente e disse: e você acha que eu estou aqui por coincidência? Vai viver a sua vida, rapaz. Você libertou Maurício. E seu pai, antes de partir, soube o quanto você o amava e que sabia da verdade. Eu olhei para aquela mulher assim, eu digo: como eu posso lhe agradecer? Ela me falou: olha à frente, muito você saberá. Aí eu olhei, eu vi só um cartaz. Eu digo: não entendi. Quando eu virei, ela não estava mais aí. Eu digo: meu Deus do céu, me ajuda a não ficar louco. Aí quando eu cheguei, olhei o cartaz, era apenas um chamado para voluntários para doação de sangue.